Nossos olhos ganharão nova luz com a tua presença, Jesus. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui como o prometido, que nós iríamos dar continuidade ao nosso bônus sobre o assunto dos grupos que existiam na época de Jesus. Os grupos religiosos, políticos e rebeldes. Sociais também, não é rebeldes também. Militares, nem militares, guerrilheiros. Guerrilheiros. Tudo bem? Então, Ângelo, Bom. shalom, Shalom! E vamos começar. vamos lá. Vamos destacar, sobretudo, 3 grupos que eram contra Jesus, ligados à classe dominante, ao poder, e 3 grupos que eram na oposição, que eram contra o domínio do templo, o domínio do império. Quem são? Vamos ver. O primeiro grupo são os saduceus, o segundo grupo, os herodianos, e o terceiro grupo, os fariseus. Tudo bem? Só apresento os outros grupos também. E quem eram os mais oprimidos que queriam se libertar? Eram primeiro os zelotes, os essênios e o próprio povo. O povo não aguentava mais. Então não esqueçam, 3 grupos da classe dominante e 3 grupos do povo querendo se libertar. Muito bem, eu quero saber. Então, Ângelo, me diga, qual era o modo operandi dos fariseus? Está usando uma palavra complicada, o modus operandi. Explica melhor. Tá, muito Tá. bem. Eu quero saber qual era a forma que eles agiam. Os fariseus, tinha fariseu que era também doutor da lei e fariseus, então era muito entendido, alguns muito entendidos dentro das questões da Bíblia do Antigo Testamento, e tinha outros que eram simplesmente fiscais da moralidade. Em geral, quando falamos de fariseus, são aqueles que perseguem Jesus, mas não de uma maneira de armas, exceto no final, quando se juntam com os soldados. Mas eram aqueles que, fiéis ao Antigo Testamento, cobravam do povo a observância de tudo, dos detalhes, do dízimo até de temperos da cozinha. Aqueles famosos 613 mandamentos que estão espalhados na Bíblia, eles catalogaram, não 10, mas 603 mandamentos. E nas vilas, nos povoados, em tudo, os fariseus eram os que cobravam ao pé da letra o cumprimento da lei de Moisés. O mandava. Ângelo, e esses fariseus são os mesmos que repararam, olha, teus discípulos comem com as mãos? Exato. Não lavam as mãos? Não lavam as mãos. Estes mesmos, que se afastavam das mulheres, as mulheres não podiam estar no meio, eles que não queriam nem com criança, porque a criança não pode participar onde ter um mestre da lei. Estes mesmos que mexiam com tudo, das coisas mais maiores até os detalhes, as minúcias. Interpretação da Bíblia, Antigo Testamento, ao pé da letra. Por exemplo, lembra a frase de Jesus: quero misericórdia, não sacrifício. Essa turma era complicada, né? Metidos a tradicionalistas, a patriotas. Agora aqui tem um dado. Quando surgiram estes fariseus? Sobretudo foram a partir depois da luta armada de Judas Macabeu. Então, 150, 160 anos antes de Jesus Cristo, quando esta família dos Macabeus luta contra o Império Grego, que queria impor no Templo de Jerusalém uma estátua do deus Zeus, do deus deles. Então esta família se revolta contra. Então, para preservar a pureza da fé, ao longo do tempo, muitos fariseus ficaram cobrando detalhes da lei. A preocupação era a observância perfeita da lei.
como se o céu, a justiça, fosse determinada pelos detalhes do cumprimento. Jesus se opõe. É o coração. É o espírito da lei e não o detalhe legalista da lei. Que salva. Entendi. E agora, o que mais tem pra gente sobre esses cidadãos de bem? Exato, gostei da expressão. Porque como muitos cidadãos de bem, que tem também na nossa cidade, eles se achavam os homens de bem. Eles se achavam nacionalistas, aquela família de bem. Nós somos a família de bem, vocês são a família dos pecadores. Então tinha um orgulho de família de bem e no sentido político do nacionalismo. E por isso também eles deveriam ser contra os romanos, mas na verdade, assim como os sacerdotes, viviam apelegados aos romanos. Viviam ali onde era melhor eles ficavam. Hoje o meu texto que diz, aceitavam a política da convivência e da conciliação com os romanos. Eram os poderosos, então tinha que aceitar. Tem muita gente até que se aceitou e se colocou do lado do nosso aspirante a ditador. Isso mesmo. E tem uma frase, Ângela, que eu li um dia desses que diz assim, olha, se eu estou no inferno, eu abraço o diabo. Tem gente que é assim, não perde oportunidades, não é verdade? Tem gente que não perde oportunidade. Então, fariseus faz parte do grupo que querem ter o poder sobre o povo. Muito não bem. a favor do povo. Ângelo, tem mais? Quem é? Tem também. Vamos ver outro aqui. Quem é esta Porque turma? os saduceus. Quero saber quem são esses saduceus. Rápido. Eram os ricos. Eram os da nobreza hebraica. Eram praticamente os grandes pelegos dos romanos, porque os romanos entregavam para os saduceus autoridades. Então, eles intermediavam no próprio Sinédrio, os 70 escolhidos do Sinédrio, a maioria eram dos saduceus, eram dos ricos. Ricos de bens, ricos de fazendas, ricos de comércio, ricos os gregos. Eles eram a nobreza leiga. Mas tinha saduceu, sacerdote, e tinha anciãos que faziam parte dos saduceus. Os saduceus, melhor, que faziam parte como ancião do Sinédrio. Muito bem. Era a turma, então, que mandava Conservadores. conservadores. Era a turma... Era que somando com os fariseus, não por nada muitos fariseus faziam parte destes saduceus. Muitos saduceus faziam parte dos fariseus, cobravam do povo as minúcias para manter o poder. Muito bem. Vamos lá, mais adiante. Sim, outro elemento, os herodianos. Como fala a palavra herodianos? Só poderiam ser quem? Partidários de Herodes. De Herodes. Quem era Herodes? Era o rei da Galileia. Não era rei de Jerusalém, era rei da Galileia. Então, tinha os partidários de Herodes, funcionários de confiança de Herodes. Puxa-sacos. Puxa-saco de Herodes. Gados. Tinha de tudo. Gado no sentido também humildes que puxavam um saco, assim, mas tinha também gente que se achava importante. Então é interessante isso aqui, porque eram também altos funcionários da corte do rei Herodes. Interessante. Como eles, conservadores e favoráveis ao Império Romano. Aliás, não esqueça que Herodes, do tempo de Jesus, que era filho do Herodes o Grande, foram educados em Roma. E para ser rei, ele tinha que ser escolhido ou aprovado pelo imperador. Isso nós falamos, né? Você falou em outro ponto, mas é sempre bom lembrar porque eu tenho aplicado isso nas nossas conversas por aí. A gente também aprende muito aqui. Aprende muito. Porque aqui a gente não vem inventar algo, né? A gente decruta, estuda, pesquisa, para que você não receba nenhuma fake news. Uma notícia sobre Herodes, o Grande, que era
o Herodes, aquele que queria matar Jesus quando era criança. Herodes o Grande foi a Roma, foi educado em Roma, voltou impostado pelos romanos. Ele não era hebreu, não era judeu, vivia ao sul da Judeia, naquele território mais, digamos assim, desértico, chamado Idumeia. Então ele não era judeu. Ninguém, né? Então o que é que ele fez? Ele, este Herodes, fez uma coisa para agradar, para ser aceito pelos hebreus. Foi ele que construiu, reconstruiu, reformou, engrandeceu, fez uma coisa espetacular, o templo. Já falamos disso. O grande templo que os apóstolos contemplaram, que o próprio Jesus, chegando a Jerusalém, olhando da montanha, olhando para a cidade de Jerusalém, e vendo aquela magnificência, e os apóstolos falavam, admirados para ver Jerusalém, e o templo reconstruído e acabado pelo rei Herodes. Muito bem. O filho dele já tinha, né? Ele mandou construir uma cidade, Tiberíades, para puxar o saco de outro rei, que já era Tibério. Claro. Muito bem. Vamos mais adiante, hein? Porém, não. A outro, estes herodianos também são opositores do povo. Tinham poder civil. Muitos, eles eram opositores dos zelotes. E vamos falar dos zelotes. Eram contra, porque os zelotes são, digamos assim, os que eram pela liberdade do povo, pela autonomia, porque o povo de Deus não poderia ser servo, oprimido pelos estrangeiros. Então, já fazia muito tempo, desde praticamente 721 antes de Jesus Cristo, quando os assírios conquistaram a Palestina, aos 610, quando os babilônios venceram os assírios e conquistaram, e até levaram para a Babilônia uma parte. Quando os persas, no 531, venceram os babilônios e conquistaram com Ciro, conquistaram os territórios e libertaram, ou melhor, libertaram os hebreus que estavam em Babilônia voltarem para suas terras, mas cobrando imposto. Não é muita liberdade. Não é liberdade. Deixam livre fisicamente, mas com pesados impostos. E depois dos persas, no 333, a conquista de Alessandro Magno, os gregos que dominam. E no 63, a conquista dos romanos. Então, foram 700 anos de domínio absurdo de opressão. Por isso que muitos entre os hebreus do povo tinha muitos revoltados, que nós chamaríamos zelotes. Porque zelotes tinham muito zelo pelas coisas de Deus, sobretudo pelo povo de Deus. Eles zelavam pela liberdade, o direito da liberdade do povo de Deus, os zelotes. E interessante isso. Fariseus e origianos, que eram pelegos dos humanos, claro que se opunham aos zelotes. Estes aqui. Nós temos também um discípulo de Jesus, um apóstolo, Simão o Zelote. Ele era um zelote, ele cuidava da liberdade do povo. Temos até o Judas Iscariote. Judas não era um zelote, mas ele era daqueles, chamamos assim, daqueles rebeldes guerrilheiros que em pequenos grupinhos de 4 ou 5, inclusive o Barabás, que foi preso, aqueles grupinhos de 4 ou 5 que de escondida, quando encontravam pequenos grupos de romanos fora de Jerusalém, os matavam com um sicário. Punhalzinho. Com um punhalzinho. Punhal discreto. Se tirava nem tão discreto, tirava o punhal e matavam e escondia no corpo. Judas, no fundo, era um idealista da libertação, mas de uma maneira armada. Não era um grande pecador, era um lutador armado pela liberdade do povo de Israel. Ângelo, o que você acha da gente fazer um terceiro bônus falando sobre os grupos? Bom,
se o nosso pessoal achar oportuno, para termos uma ideia clara de quem são os que apoiavam Jesus, ou aceitavam Jesus, e os que definitivamente rejeitavam Jesus, por motivos religiosos e por motivos de poder e de riqueza. Então, você já é convidado e convidada a nos acompanhar no próximo programa, que a gente vai continuar falando sobre os grupos No tempo de Jesus. no tempo de Jesus. Fique com Deus. Shalom. Vida plena para todos.